Fala, torcedor alvinegro praiano. Espero que todos estejam bem. Pessoal, vamos falar do Santos, como sempre. Fizemos aqui um compilado de vídeo e vamos agregar mais na notícia no final. Peço que vocês também dêem uma olhada no final do vídeo. Sempre eu trago algo de agora, de agora de manhã, né? De madrugada, acabei de sair alguma notícia interessante. E tá fraco de notícia, porque o Santos só está em um campeonato e também agora vem data FIFA, os times já estão começando. Agora em outubro tem outra data FIFA para atrasar o lado da gente, né? Para beneficiar os grandes. Vamos ver o que Fernandinho Fernandes falou aí sobre o Santos, né? Esporte Total. E vamos ver também o debatezinho ali do Galvão e Amigos, que fala sobre a briga ali, né? Pelo rebaixamento, falou sobre o Santos também e falou sobre o Santos. A gente traz para vocês, beleza? E também o Sormani, que trouxe algo ali interessante sobre o Vojvoda. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Não consegue decolar. 20 anos após a inauguração do centro de treinamento, o Santos teve uma noite histórica. A apresentação oficial para a imprensa e para convidados no Recanto dos Alvinegros. A estrutura de hotelaria completamente reformada, 28 quartos à disposição da comissão técnica e do grupo de jogadores para antes das partidas do Santos, no mesmo local onde são realizados os treinamentos. Um espaço que passou por completa revitalização, com custos próximos a 4 milhões de reais. O Santos teve parceria da WePlan, também da NR Sports, empresa capitaneada por Neymar e seu pai, para poder concluir esse processo em um período de 40 dias. Essa é mais uma etapa de um projeto que o Santos estabelece com parcerias. Outras áreas já foram atingidas, categorias de base, futebol feminino e a previsão da construção de um novo centro de treinamento profissional, e aí aqui passaria para a base e para o feminino, esse novo centro na Praia Grande, cidade vizinha a Santos. Claro que os assuntos extracampo são comemorados, uma estrutura que fica para o Santos, mas ainda há preocupação com o Campeonato Brasileiro, o Santos próximo da zona de rebaixamento, quer poder recuperar Neymar antes de novembro para que ele possa jogar a reta final do Campeonato Brasileiro e evoluir ainda mais o trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda. Um trabalho que até aqui, pelo menos nas últimas 4 partidas, não encontrou derrotas e o Santos quer conseguir avançar. Enfrenta o Grêmio na próxima quarta-feira para tentar vencer em casa e aí ficar mais distante da zona de rebaixamento. Pelo menos local para concentração, Neymar e os atletas agora têm totalmente revitalizado. Quem saiba isso dê um ânimo para o Santos nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Com referência ao Neymar, ele vem fazendo tratamento intensivo. O departamento médico tem feito a orientação, todo o departamento de saúde envolvido. Ele tem feito a recuperação tanto no clube como também na sua casa. Alguns estão noticiando que ele não atua mais no Campeonato Brasileiro. Não é essa a informação que eu tenho do departamento médico. O departamento médico faz todo um trabalho para que ele retorne o mais rápido possível. O atleta também está consciente do trabalho que tem que ser feito. Tá difícil. Com referência à renovação, é precoce nós estamos hoje comentando sobre esse processo, até porque a vontade entre as partes ela faz com que essas soluções sejam resolvidas de uma maneira muito prática e objetiva. Atrapalhando o Santos. Noite de Série B. Quero que eles falem, rapaz. Só eu que estou falando aqui. Quem é que desce? O Santos flertando com o Z4, é o primeiro time. Mas ele livrou 5 pontos. Eu não diria que ele está flertando assim também, não. Que o Corinthians... Porque no rebaixamento nós temos o Sport, a Fortaleza, o Vitória e o Juventude. O Juventude passou a Vitória. Mas com 22 pontos e o Santos com 27 tem 5 pontos de vantagem. O Corinthians, o problema é que está 7 jogos sem vencer na arena. Tem 29 pontos. Nesse meio de semana... Ele está a 7 do rebaixamento. Então, mas nesse meio de semana, se os times que estão abaixo do Corinthians, que jogam todos em casa, vencerem as partidas, o Corinthians não tem jogo atrasado. Hã? O Corinthians não tem jogo atrasado. Não, tem jogo até a mais. O Corinthians fica o primeiro fora da zona de rebaixamento. Tudo bem, com 29 pontos. O Vitória não, mas se não me engano, o Fortaleza e o Juventude tem um jogo a menos que o Corinthians. Ó, Internacional, Atlético Mineiro, Santos, Internacional, Atlético Mineiro. Bom, qual é o outro?
O Vasco já passou, né? Não, o Ceará passou hoje. São o Ceará 4 passou. times que passariam o Corinthians. Não, e o Corinthians pega o Inter, você tá falando de confronto E direto. o Botafogo Jogo é lá, do né? David está sob pressão, não conseguiu um outro resultado. Ô, Paulo, você conversou alguma coisa com o Ancelotti sobre o David, o filho dele? Como é que ele está vendo o filho dele? Não, ele sabe que ele... Aqui já me disseram que não ouviu. Ele conversou, mas não vai falar, porque ele é um cara fiel aos amigos, educado. Eu até estive no hotel falando com o David, porque ele sempre me recebeu muito bem quando fui a Madrid. É só com o filho É dele. verdade, você foi várias vezes a Madrid com o seu amigo Ancelotti e ele o recebia A preocupação dele era que ele tinha perdido muitos jogadores, tinha gente muito lesionado. Essa é a preocupação dele. O Botafogo tinha vendido gente, não conseguiu ainda buscar jogadores para que ele pudesse ter o time do Botafogo que ele tinha antes dele chegar. Mas jogou bem contra o Grêmio. Jogou bem contra o Grêmio no segundo tempo. O Botafogo foi um bom jogo. Empatou 1 a 1. Empatou. Jogou bem contra o Grêmio esse jogo. Mas não ganhou. Sim, mas eu acho que ele tá conhecendo também, faz 6, 7 jogos Eu acho que ele mexe demais. Cada dia ele começa com um time completamente diferente do outro. Né? Mas também tem o seguinte, né? Tem jogador que tem que ser vendido para pagar a conta do Lyon, tem outro que tem que ser vendido para pagar a conta do problema. O Texton bagunçou lá tudo. E tirou. O time se esperava mais do time. Um time que veio de campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Hoje, Mussete, traz pra gente, né? Como é que tá a situação de renovação de contrato do Santos com o Neymar? O Santos está querendo renovar com o Neymar e o salário é muito alto, né? Como é que está sendo conversado isso? Ô Lu, o Santos não pensa em renovar o Neymar neste momento, porque quer aguardar a recuperação, o quanto o Neymar vai se esforçar, quando ele volta. É uma questão que vai depender muito do esforço dele, do organismo. A gente está falando aí de, no mínimo, final de outubro, começo de novembro, entre rodadas 30 e 35, a transição física depois dessa recuperação da lesão na coxa vai ditar quando o Neymar vai voltar. Mas fato é que muita gente ali, quando o Neymar se lesionou, até na torcida falou, tem que aproveitar esse momento para renovar. E o Santos não pensa assim, quer esperar a recuperação e quando começar a negociação, só renovar se o contrato for mais a favor do Santos do que é. Lembrando que o primeiro semestre comprometeu muito o Santos, que ficou com uma dívida de 85 milhões de reais para pagar até dezembro de 26. O Santos renova, tira o mínimo ali de direito de imagem, mas segue pagando 4 milhões na carteira de trabalho, o direito de imagem rodando, e o Santos, ao mesmo tempo, se compromete com o Neymar. Hoje mesmo vai ter a reinauguração do Hotel Recanto dos Alvinegros, onde os jogadores entram, e para conseguir essa reforma, o Santos contou com a ajuda do NR Sports. Então, o Santos se comprometendo cada vez mais com o Neymar e sua família, mas para renovar o contrato quer condições melhores, porque entende que o Neymar gera muita coisa extra-campo, mas que em campo decepciona até aqui. Gente, Santos tem que se priorizar nessa relação, né? Com certeza a gente vai ter muitas atualizações dessa história aí, então o Mussete vai trazendo pra gente dia após dia. Dúvidas. Se eu ganhar 4 milhões de reais na carteira de trabalho e eu me aposentar, quanto eu vou receber por mês? Não vou fazer contas. Não sei. Ai. Bom, gente, encerramos o De Primeira hoje, né? Esse programa em homenagem ao amigão fica mais... Para finalizar, pessoal, vamos fazer um vídeo aqui para falar sobre... O Sormani falar sobre o Santos de Vojvoda, tá com mais posse de bola, o time tá se comportando melhor, né? É que o torcedor mesmo tem paciência, mesmo já estão falando do Brahim Bilal, que entrou aí, não fez muita coisa, tem que ter paciência, estava falando do Lautaro, tem que ter paciência também, pessoal, é um trabalho que começou agora, a gente já vai cobrar, e Neymar ganhando 4 milhões por mês, para mim, o Santos não deveria renovar com o Neymar, sinceramente, me desculpe, eu não renovaria, ele poderia lá ter algum vínculo com o Santos lá fora, lá, empresa, mas para jogar dentro de campo não dá, porque o cara não tá jogando e pagando 4 milhões ao cara, rapaz, vamos ver aí o que o Sormani falou sobre o time do Vojvoda aí. Coisa da torcida. Não, o Santos está jogando fora. Contra o Bragantino. E teve 59% de posse de bola. Bem melhor. Ou seja, é visível no time do Vojvoda que esse time, ou seja, o Santos é um time hoje propositivo. Isso. Ele não é reativo. Ele propõe o jogo. Ele não reage ao que o adversário propõe. Ele pensa, ele impõe. Eu sou o Santos, eu sou a camisa pesada. Eu vou jogar de igual para igual com qualquer um.
Claro que vai ter momentos no campeonato, ou mesmo durante o jogo, que o Santos vai ter uma inferioridade de posse de bola. É normal. Por exemplo, contra o São Paulo, aconteceu isso. O Santos fez 1-0, perdeu completamente o controle do jogo e não conseguiu contra-atacar. E o São Paulo, naquele momento, no segundo tempo, teve muito mais posse de bola. Muito mais. Isso é natural. Agora, o que o Santos precisa começar a fazer, o jogo contra o São Paulo foi só o terceiro jogo. Esse é o quarto. O que o Santos precisa fazer, o mundo ideal, é você fazer um gol e não botar a bunda encostada na trave para ficar se defendendo. Não, continuar com a posse de bola, porque a posse de bola é, de fato, a melhor defesa. Ter a bola é o melhor jeito para se defender, porque o adversário não tem e não te ataca. Consequentemente, você não sofre. Então, essa é a melhor defesa. O ataque. Ter a posse de bola. Esse era um grande segredo do Barcelona, do Guardiola, que enfiou 4 do Santos naquela final de Mundial no Japão. O time não perdia o controle do jogo. Tinha posse de bola o tempo inteiro. Então, eu acho que com o passar do tempo, esse time do Santos vai ter mais isso. Vai ter mais posse de bola. Vocês querem ver outra coisa? Finalizações por jogo. O Santos tinha uma média de 10 finalizações por jogo sem o Vojvoda. 10. Sabe quantas vezes o Santos finalizou ontem? 18. Quase que o dobro. Repito, jogando fora de casa. Jogando fora de casa. Foram 9 finalizações no primeiro tempo, 9 no segundo. Sabe quantas vezes o Bragantino finalizou contra o gol do Santos? 8. 10 vezes menos. Ah, senhor Mano, mas o Bragantino é um time que hoje está no momento de estabilidade. É verdade. Mas o Santos costumava pegar esses times e se complicar. Ok, o resultado não foi o que a gente imaginava. Não foi o que a gente imaginava. Mas o jogo do Santos, o jogo pode ser... pode ser não. É por aí. Vai ser por aí. Vai ser por aí. Vocês querem ver outra coisa também interessante? Sabe quantas defesas o Brasão fez no jogo? O Santos tomou 2 gols. Nenhum. Assim, as 2 bolas que foram entrar também, cara a cara. Do Lucas Barbosa e aquela tijolada de cabeça do Pedro Henrique. Era difícil fazer a defesa ali. Não teve culpa nenhuma dos 2 gols. Mas o Bragantino não exigiu mais nada do Santos. Ou seja, do goleiro, Gabriel Brasão. Nenhuma defesa o Brasão fez no jogo. E antigamente o Santos acabava as partidas e ele dizia: nossa, o único que se salva é o Brasão. Não foi assim ontem. Não foi assim. Ontem a gente voltou as nossas atenções para outros jogadores. Lautaro, para o Roleiser, para o Barreal. Voltamos as nossas atenções para esses jogadores. E não mais para o Gabriel Brasão. Vocês não acham isso? Claro. Então, veja só. Os exemplos que eu estou dando para vocês aqui de mudança de comportamento durante o jogo dessa equipe do Santos com o Vojvoda. Vocês querem ver outra coisa? O Santos cometeu 11 faltas durante o jogo. O Bragantino, 10. O Santos soube segurar o jogo no momento que foi importante. Soube controlar, parar o jogo. Dar uma matada no jogo quando era importante. Mas fez poucas faltas. Porque, na maioria das vezes, ele foi eficiente nos desarmes. 19 contra 14 do Bragantino. E o Santos teve muito mais posse de bola. A tendência era o desarme ser maior do Bragantino. Porque o Santos estava com a bola o tempo inteiro. Mas não. O Santos desarmou mais do que o Bragantino. Por quê? Porque ele foi eficiente na marcação. Então, pessoal, é isso que eu falei. Olha, eu vou encerrar o vídeo porque só queria ver essa parte para vocês verem. O Sormani, ele é um estudioso de futebol e ele estuda o Santos. Tudo que acontece dentro do Santos, ele fala. Ele sempre criticou a chegada do Caixinha, a chegada do Kleber Xavier, né? E agora ele está apoiando o Vojvoda. Porque realmente, pessoal, o Vojvoda está mudando o Santos, né? Está mudando o Santos. Então, pessoal, e o Santos está aí, né? Tem 3 empates e 1 vitória. O Santos está, teoricamente, invicto. O Vojvoda ainda está invicto, né? Mas o mal é que esses empates não está sendo tão bom para o Santos, porque está ali beirando o rebaixamento, né? E nesse primeiro mês de trabalho do Vojvoda, o Peixe somou 3 empates, 1 vitória, como eu acabei de falar. São 4 jogos sem perder.
Maior marca na atual edição do Santos na Série A, né? A melhor sequência anterior ocorreu com Kleber Xavier, chegou a 3 partidas. O aproveitamento de 50%, né, dos pontos não foi suficiente para tirar o Peixe da 16ª colocação nas 4 rodadas de trabalho, porém fez o clube acumular gordura. 5 pontos do Juventude, que venceu ontem e passou vitória. Pessoal, assim, ó. Cara, eu nunca vi. Eu não vi o Santos nessa posição quando a gente começou o ano, cara. Eu não gostei muito do Caixinha. Eu falei, pô, Caixinha, velho. Caixinha não é bom treinador. Caixinha não é treinador pro Santos. Mas o time do Santos, não era. Não é um time ruim, né? E tá aí se mantendo a 5 pontos, né? Do rebaixamento, agora a 5 pontos do Juventude. E nesse período, o técnico Vojvoda também, né, com tropeço, né, dos principais adversários, ajudou também, né, para abrir essa diferença aí e respirar na briga contra o descenso, né. É o primeiro na zona de rebaixamento ali, o Juventude somou 4 pontos, né, nesse período, com uma vitória e um empate e 2 derrotas. Então, na verdade, essa combinação de resultados, né, e essa combinação de resultados dos rivais, né, e a falta também de vitória do Santos, além disso, né, internamente o desempenho tem agradado, né, o trabalho de Vojvoda é muito bom, muito bom. O problema do Santos, cara, parece que é mesmo setor fisiológico, os caras porque se machuca muito jogador, e o time do Santos nunca tem todo mundo completo para jogar. Eu acho que o problema do Santos é mais fisiológico, físico mesmo, cara. Lá, preparador físico. Só um exemplo, só um atento que eu tô dando. Que não é possível, pô. O jogador do Santos se machuca do nada, pô. Quanto bom tempo tá machucado? Agora Vitor Hugo chegou, se machucou. Tem que ver, pessoal, algum tipo de trabalho que tem dentro do Santos. Alguma coisa que machuca os jogadores. Porque o Vitor Hugo nem tava jogando. Entendeu? É complicado, mas essa é a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? O Santos não tem tanta notícia em si, né, pessoal, da mídia, porque é um time que tá ali brigando por rebaixamento, mas a gente tem sempre caçando notícias aqui para trazer para vocês, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.